Pastor Cris, o- as doutrinas calvinistas ou calvinismo, ele é bíblico ou não é? É a pergunta interessante essa, né? Bom, eu entendo que o calvinismo são teorias, né? São especulações criada a partir um sistema criado, né? Que começou ali com Santo Agostinho a respeito das percepções que ele tem das doutrinas paulinas, né? Então foi o olhar dele sobre algumas expressões, alguns termos bíblicos, e ele que começou a desenvolver essa ideia que depois foi sendo aperfeiçoada séculos depois, 1000 e tantos anos depois, por João Calvino, né? Que organizou e que deu ênfase a né, a essa construção, a essa filosofia, enfim, essa interpretação das escrituras. Mas eu estou convencido que o calvinismo ele não é bíblico. Ele, na verdade, é resultado de várias influências na própria teologia, influências e deficiências na teologia do próprio Agostinho. Por exemplo, uma das coisas que o calvinismo afirma é a doutrina do decreto único de Deus, né? Deus determinou, Deus decretou algumas coisas de forma única, né, e eterna. Por exemplo, a salvação de alguns, a eleição de alguns e não de outros, né, a expiação limitada a algumas pessoas que Deus escolheu, né? Tudo isso faz parte do decreto único de Deus. Mas olha que interessante, né? Quando a gente vai olhar na Bíblia esse termo decreto, né? Esse é um termo que aparece na Bíblia. Nós vamos notar o seguinte, que na Bíblia toda esse termo e correlatos aparece 56 vezes. 56 vezes. E dessas 56 vezes, somente 7 vezes está relacionado a Deus. Está relacionado ao próprio Deus. Olha que interessante. Essa prática de emitir decretos, né? A prática da emissão de decretos, ela era muito mais comum entre os reis da época, e Deus, portanto, ele decreta muito pouco na Bíblia, né? Quem faz decretos na Bíblia, eu anotei alguns aqui só para vocês terem uma ideia, né? Por exemplo, o rei Ciro, ele emitiu um decreto em Esdras 5:13, Dário emitiu outro em Esdras 6:1, Artaxerxes emitiu um decreto em Esdras 7:21, Nabucodonosor, né, decretou algo em Daniel 3:10, e até Esther fez um decreto em 9:32. Nós vamos ver também no Novo Testamento, os Césares emitiram decretos em Lucas 2:1, Atos 17:7, até os apóstolos em Atos 16:4 também estabeleceram decretos, né? Então, desses 56, esmagadoramente foram homens, né? E não o próprio Deus que decretou. Aí você diz assim, quais foram os decretos de Deus? O que Deus decretou nas Escrituras, né? Nós vamos ver que Deus decretou a chuva em Jó 28:26. Deus decretou em relação ao mar, Jó 38, Provérbios 8:29. Em relação a Jesus Cristo, Salmo 2:7. Em relação aos céus, Salmo 148:6. Em relação à destruição, Isaías 10:22. Sobre a areia, Jeremias 5:22. E Nabucodonosor, Daniel 4:24, né? Então, assim, desses decretos, nenhum foi eterno. A chuva, o mar, tudo isso são decretos temporais, concernente ao tempo aqui na terra humana, né? O tempo de vida aqui, nunca em relação a um decreto único, não foi um único, e segundo, não são decretos eternos, tá bom? Então, examine as Escrituras e, à luz da Bíblia, você vai poder detectar se o calvinismo é bíblico ou não.